Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E estamos aqui hoje para mais um momento, da leitura da palavra de Deus, aonde hoje nós estaremos aqui para juntos meditarmos em Juízes 18, e nós vamos ler um total de 31 versículos. E como eu sempre digo, o meu propósito é exatamente obter conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Não estou aqui para pregar a palavra, mas o nosso plano, o nosso projeto é ler a palavra do Senhor. E isso acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui às 3 horas da tarde para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. E hoje, sem perca de tempo, vamos estar lendo Juízes 18 e verso 1, sobre os danitas buscam uma herança e tomam Laís. Amém? Tenho certeza que os irmãos já chegaram aqui, já estão ansiosos para junto nós meditarmos na palavra do Senhor. Então vamos agora a esta leitura maravilhosa. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos agora a Juízes 18, verso 1, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscavam para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. Verso 2. E enviaram aos filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos de Zorá e de Estaor, a espiar e rastejar a terra. E lhe disseram: Ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Verso 3. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? Verso 4. E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Verso 5. Então lhe disseram: Ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. Verso 8. E disse-lhe o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Verso 7. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quietos e confiado. Nem havia
possessor algum do reino que, por coisa alguma, envergonhasse alguém naquela terra. Também estava longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Verso 8. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaor, e seus irmãos lhe disseram: que dizeis vós? Verso 9. E eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos, não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Verso 10. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-lo entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Verso 11. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaor, 600 homens armados de arma de guerra. Verso 12. E subiram e acamparam-se em Kiriate Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Mané Dan, até ao dia de hoje. Eis que está por trás de Kiriate Jearim. Verso 13. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Agora vamos para o tópico 2. Está bem quente aqui em cima. Tópico 2, que é: os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Juízes 18 e verso 14, que diz assim: então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram aos seus irmãos: sabei vós também que naquelas casas há um efode e terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Verso 15. Então foram para lá, e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Verso 16. E os 600 homens que era dos filhos de Dan, armado de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Verso 17. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura e o efode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra. Verso 18. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o efode e os terafins e as imagens de fundição, disse-lhe o sacerdote: que estais fazendo?
Verso 19. E eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote, e te melhor que sejas sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. Verso 20. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o efode, os terafins e as imagens de escultura, e entrou no meio do povo. Verso 21. Assim vieram e partiram, e os meninos, e o gado, e a bagagem puseram diante de si. Vamos agora para o versículo 22, que diz assim: E estando já longe de casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. Verso 23. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o seu rosto e disseram a Mica: que tens? Que assim convocaste este povo? Verso 24. Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomaste juntamente com o sacerdote, e vos foste que mais me ficam agora, como pois me dizeis que é o que tens. Verso 25. Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lance sobre vós, e tu perca a sua vida, e a vida dos da tua casa. Verso 26. Assim seguiu o seu caminho os filhos de Dan e Mica, vendo que era mais forte do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Verso 27. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Lais, a um povo quieto, confiado, e os que feriram a fio de espada e queimaram a cidade a fogo. Verso 28. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estava longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. Verso 29. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, dantes o nome desta cidade Laís. Verso 30. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdote da tribo dos Danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Verso 31 e final. Assim, pois, a imagem de escultura
que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Amém? Então tá aí mais um capítulo, nós encerramos hoje da palavra do Senhor nosso Deus. E aqui a gente vê mais uma vez, né, como nós falamos ontem, que Mica, ele levanta o levita como sacerdote, com uma importância de estar na mente dele, estar fazendo o bem, para que o Senhor derramasse coisas boas, né, na vida dele. E a gente vê, irmãos, que mais uma vez, este sacerdote, né, entre aspas, que foi levantado por Mica, para sua benfeitoria, você vai ver que esse texto, ele coloca para nós o coração do sacerdote. Você observa que aquele levita, ele chega dizendo que ele foi levantado por Mica, é assalariado por Mica, que ele está ali para abençoar. E quando aqueles 5 homens que foi escolhido, né, para poder dar uma olhada na terra, aquele homem chega para o sacerdote e pergunta para ele, né, se nos faz saber se realmente o caminho que está nos levando, né, que eles iriam ali visitar aquela terra, se era exatamente da vontade do Senhor nosso Deus. E a gente vai ver que aquele sacerdote, ele vai dizer, olha, é da vontade do Senhor. Quer dizer, aquele soldado, ou melhor, aquele levita, aquele sacerdote, levita sacerdote, ele vai dizer algo dele ali, dizendo, ide em paz. Ele automaticamente fala para aqueles homens, pode ir porque o Senhor é com vocês. Aí eu pergunto para você, como que o Senhor pode estar falando na vida de um sacerdote? Eu quero que você preste bastante atenção. Na vida de um sacerdote que não foi levantado, vamos dizer assim, não vou dizer nem por Deus, mas como um levita, ele se torna um sacerdote, se ele não é levantado por um homem de oração, um homem de fidelidade a Deus. Eu quero que você lembre que esse levita, ele foi levantado por causa de Mica. E qual era a intenção de Mica no capítulo passado que nós lemos ontem? O desejo de Mica era ter um sacerdote dentro de casa para que a vida dele fosse abençoada, né? Como ele diz, o Senhor vai me fazer bem agora porque eu tenho um sacerdote dentro de casa. Na vida de Mica, ele achava que simplesmente pelo poder que ele tinha, ele poderia levantar ali o sacerdote e ser abençoado. Mas você observa que os danitas entram na casa de Mica e ali levam tudo que ele tinha, e além de tudo que ele tinha, ainda levaram a imagem e ainda levaram o levita sacerdote. Eu quero que você entenda esta palavra, que este sacerdote, ele estava como o povo de Israel. O povo de Israel estava vivendo num pecado, era por isso que eles viviam sobre um jugo pesado. E aqui nós vemos que o destaque deste sacerdote ressalta que ele estava em um ministério sacerdotal, mas vivendo corrompido por causa do dinheiro.
Então, que esta palavra ela possa colocar diante de cada um a nossa fidelidade ao Senhor, nosso Pai. E eu tenho certeza que se assim nós fizermos, o Senhor, aí sim, Ele vai derramar coisas boas e fará o bem para aqueles que forem fiéis até o fim. Amém? Então, neste momento, meus irmãos, eu quero já fazer uma oração, quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado a nossa live da leitura da Palavra do Senhor. Hoje, sexta-feira, quero lembrar que vai ser dia 18, né? Dia 18, porque a irmã Lília chega no dia 19 à noite, né? Então, no dia 18, nós teremos aqui a nossa live, ainda sem a nossa irmã Lília, né? Porque ela vem na terça e a nossa live, ela é na segunda. Já estamos com bastante saudade, né? Mas a irmã Lília foi por uma grande e boa causa, né? Da família estar reunida nesse momento que é tão complicado, né? Esses momentos que acontecem na vida das pessoas. Então, neste momento, eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado. Vamos estar orando por cada um que escreveu aqui o seu nome, o seu comentário, para cada um que deu o seu alô. Eu tenho certeza que o teu final de semana vai ser um final de semana abençoado por Deus. Amém? Então vamos falar com o Senhor em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua resposta, o Teu milagre, em favor, meu Pai, deste lar, desta família, esta pessoa que tem acompanhado as nossas lives neste momento ou estarão ouvindo depois, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor venha colocar as Tuas mãos poderosas. Age, Senhor, dentro deste lar, dentro desta família, a Tua proteção, Pai. Abençoa o meu lar, a minha família, abençoa a minha esposa ali em Manaus, abençoa o meu pai, a minha mãe. Coloque as Tuas mãos protetora, Pai. Realiza, Senhor, o Teu milagre. Abençoa a minha irmã Selma, trabalha, Senhor, no coração dela cada vez mais. Abençoa o meu irmão Odair, abençoa a família de cada um, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Confiando no Teu poder e na Tua graça, eu te agradeço. Amém e amém, Senhor. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família, permitindo o Senhor nosso Deus. Na segunda-feira estaremos aqui lendo Juízes 19, né? Um total de 30 versículos. Amém? Que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos.